pessoal, vamos fazer mais um devocional. E o devocional de hoje é dia 10/3/2026, que diz assim: encontre sua própria Calcutá. Leitura diária, 1 Coríntios 7:17-24, que vamos ler juntos. Ante cada um segundo o seu Senhor, e tem distribuído cada um conforme Deus tem chamado. Assim, eu ordeno a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permanece na vocação que foi chamado. Foi chamado sendo escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda pedes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque foi chamado do Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhante ao que foi chamado sendo livre, escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos tornei escravos de homens. Irmão, cada um permanece diante de Deus, naquele que foi chamado. Então, esse devocional fala sobre encontre sua própria calcular. Então, esse devocional fala sobre, ele diz assim: encontre sua própria calcular. Foi a resposta de Madre Teresa, enviou a uma mulher interessada em particular em seu ministério, na cidade mais populosa da Índia. Será que havia um toque de romantismo no desejo da mulher de abandonar tudo seu passado e servir numa terra distante, exótica? Qualquer que fosse o motivo e o conselho que recebeu, foi uma palavra de discernimento que serve para todos nós. Resume a essência da mensagem de Paulo à igreja de Corinto: sirva ao Senhor em qualquer situação na qual ele tenha colocado. 1 Coríntios 7:17-24. Lembre de um desafio que John Alexandre, presidente e editor da Intervenção, lançou um grupo de estudantes que deu por muitas ilusões que vocês fizeram nesse último ano para fazer uma diferença útil no raio de 1 quilômetro de suas casas. Os famintos, os que sofrem e aqueles que não conhecem o Evangelho e vivem na sua porta para esclarecer daquele encanto. Os necessitados de outros lugares têm. Entanto, os necessitados que estão mais próximos de nós são aqueles que estamos mais bem equipados para ajudar. Vamos tomar como lição pessoal aquilo que Jesus disse ao homem que havia libertado dos demônios. Marcos 5:19. Ele disse assim: vá para sua casa, para os teus anunciai, para os teus anunciais tudo o que o Senhor te fez. Marcos 5:19. Se olharmos ao nosso redor com os olhos de Jesus, justamente encontraremos uma Calcutá bem perto de nós. E a frase do versículo: todo o talento aqui mesmo fosse para usar, da estrela da manhã, aquele que o brilho se refletirá. O mesmo por suas humildes mãos o pão da vida alimentará, iluminando vidas aí bem onde você está. Seu campo missionário pode estar mais próximo do que você imagina. Então esse devocional fala sobre a missão, uma missão missionária. Então o seu campo missionário pode estar mais perto do que você mais imagina. Seu campo missionário pode ser na sua família, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua cidade. Pode ser um campo missionário. Então, Paulo também fala 17:24 que ele não precisa preocupar com aqueles que veio incircunciso ou incircuncisão. Então, circunciso é aquela pessoa que tinha daquele voto que Deus, o voto nazireu. Então, que cortava aquela parte do membro e ficava em circuncisão. Então, tinha a diferença. Então, que a pessoa vinha circuncisa, ela podia seguir Jesus normal e não precisava mudar a sua trajetória. Então, não precisava mudar a sua trajetória. Não precisava mudar o tema. Então, Deus fala assim: que você quer me seguir, segue, não precisa mudar se é circuncisão ou não. Então, aqui fala sobre respostas, perguntas acerca a estabilidade da família. Ande cada um segundo o Senhor, que tem distribuído cada um conforme Deus tem chamado. Assim eu ordeno todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso, não se realiza circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso,
não faça circuncidar. Então, mesmo que aquele que era circunciso ou em circuncisão, o Senhor chamou ele para servir na igreja. Então, foi alguém chamado estando circuncisão, não se fala em circuncisão. Então, aquele que é chamado por circuncisão podia seguir o chamado. Então, ele fala, 17, antes segundo distribuído conforme Deus tem chamado, assim como todos. Então, seguimos com a vocação, como diz o versículo 20. Cada um permanece na vocação que foi chamado. Foi chamado sendo escravo. Não preocupe-se com isso, mas ainda pode se tornar livre e aproveita a oportunidade. Então, cada um de nós nós temos a vocação e um chamado para seguir nessa terra. Então, o chamado nosso é pregar o evangelho, é pregar a palavra, mostrar o amor de Cristo para as vidas. Então, que essa palavra de hoje, esse devocional, possa te abençoar e que seja uma ótima terça-feira e uma terça-feira abençoada e uma noite abençoada. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique todos com Deus. Tchau, tchau.